Nós estamos passando por um momento muito difícil, aliás, difícil, a humanidade toda está passando. Mas a gente temos que manter a fé em Deus acima de tudo. E claro, sempre fazer as recomendações das nossas autoridades em saúde. Mas amados amigos, amados irmãos, irmãs e amigas, eu gostaria de compartilhar aqui a palavra de Deus, que se encontra no livro de Marcos capítulo 4, versículo 35, e vamos ler alguns versículos deste livro, que diz o seguinte, o subtema: Jesus acalma a tempestade. Passamos a ler então. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Deixando a multidão, eles os levaram consigo, assim como estava no barco. Havia também com ele outros barquinhos. Ora, levantou-se grande vendaval, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estavam a encher-se. Jesus estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos desesperaram, dizendo: Mestre, não te importas que perecemos? Ou não te importas que perecemos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. Ele disse aos discípulos: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande temor e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento, o mar, lhe obedecem? Então, irmãos e minhas irmãs, meus amigos, vamos analisar o texto aqui. E o que a gente aprende aqui é que as tempestades das nossas vidas, ela inevitavelmente vai acontecer. As tempestades, ela inevitavelmente vai acontecer na nossa vida. As tempestades da vida acontecem e ninguém escapa. Todos nós temos tempestade nas nossas vidas. Muitas vezes a pessoa sai de sua casa e não tem a certeza de chegar em casa, acontece um acidente. Às vezes você vai fazer um exame de rotina e de repente você verifica que está com uma doença que você nem imaginava. São tempestades que é colocada no nosso barco. E o barco a gente pode trazer aqui como a nossa vida do dia a dia. E interessante que no segundo quesito que eu escrevi aqui, diz o seguinte: as tempestades são inevitáveis em nossas vidas. Não tem como evitar as tempestades. A nossa vida nos acontece, aliás, essas tempestades acontecem quando menos esperamos. Somos acometidos com essas tempestades. No terceiro ponto, as tempestades, ela às vezes são indiscutíveis. Você não tem como entender porque ela acontece. É algo indiscutível. É algo que precisamos, apesar de toda a sua força, nós precisamos manter a firmeza, a fé e a esperança em Deus. E no quarto ponto, a tempestade, ela, nas nossas vidas, ela age como a pedagogia. A tempestade, ela acontece nas nossas vidas com a pedagogia de nos ensinar, de nos fazer mais forte, de nos fazermos atravessá-las para dar força às outras pessoas.
para a gente dizer como enfrentá-la, a tormenta que a vida tem. A tempestade, ela também serve para nos ensinar. Agora voltemos ao texto, que diz o seguinte: naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus, passemos a outra margem. Deixando a multidão, eles levaram consigo, assim como estava no barco. Havia também com ele outros barquinhos. No versículo 37, ora, levantou-se grande vendaval, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estava a encher-se. Ora, no versículo 35, Jesus diz assim: passemos para a outra margem. O que nós verificamos aqui no versículo 35, ao ler essa passagem, eu fiquei maravilhado. Jesus dá uma certeza para aqueles homens naquele barco, que eles iam chegar na outra margem. Mas os homens que viram Jesus fazer grandes milagres estavam assustados com a tempestade. Eles não se atentaram na palavra de certeza que Jesus teria dito alguns minutos antes do embarque: nós vamos passar para outra margem. E aí a tempestade chega. No versículo 37, ora, levantou-se grande vendaval, e as ondas arremessavam contra o barco, de modo que já estava a encher. Eu imagino que estes homens, acostumados não só com essa tempestade literal, mas com outras tempestades, e que eles acabaram até, pela sua experiência de marujo, de marinheiro, passaram diante dessas tempestades. Eles demoram a chamar o mestre. E quando ele vê que a situação eles não têm controle, ele vai fazer o seguinte. No versículo 38, diz o seguinte, Marcos: Jesus estava na polpa dormindo sobre a almofada. Isso me chamou a atenção. Me chamou a atenção porque Jesus sabia o que estava acontecendo. Apesar de ele estar muito cansado, apesar de ele estar dormindo numa tormenta, numa tempestade, Jesus estava naquele barco. E o que me traz à memória é a sua mensagem no início do versículo 35. Passemos para outra imagem. Jesus dera a certeza para aqueles homens. E Jesus continuava a dormir. Chega a ser até engraçado diante dessa tormenta que caíra sobre eles. E no versículo 38, Jesus estava na polpa dormindo sobre uma almofada. Os discípulos desesperaram, dizendo: mestre, não importa que perecemos. Essa pergunta aqui dos discípulos são as perguntas que eu e você fazemos com o Senhor Jesus Cristo. Nós fazemos essa pergunta com Jesus quando estamos enfermos, numa doença muito forte. Nós fazemos essa pergunta: Jesus, não te importa que eu esteja sofrendo? Nós fazemos essa pergunta quando na nossa casa falta alimentação, e aí a gente diz: Jesus, não te importa que eu e minha família esteja passando por necessidade? Essa pergunta fazemos quase que diariamente ao Senhor Jesus quando estamos desempregados e dizemos a Ele em oração: Jesus, não te importas porque eu estou desempregado e minha família está passando por privações? Tu não te importas? Essa é a pergunta que nós fazemos em nossas orações. Jesus, tu não se importa com o que eu estou passando?
Jesus, tu não se importa com a dor que estou sentindo? Jesus, tu não se importa com o sofrimento da humanidade diante do coronavírus? Jesus, tu não se importa com as mortes que acometeram esse maldito vírus? São as perguntas, como o discípulo fizera Jesus, nós fazemos em nossas orações. Quando jejuamos atrás de uma resposta, quando passamos a madrugada a orar, nós fazemos essa pergunta: Jesus, tu não se importa? Mas no versículo 39, 38, mestre, não te importa que perecemos? Essa é uma pergunta dos seus discípulos, uma pergunta que eu confesso a você que eu já fiz várias vezes e que eu acredito que você também já tenha feito. Jesus, tu não se importas? Tu não se importa que perecemos? No 39, ele despertando, repreendeu o vento e lhe disse: Mar, cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. Mas o que é que eu aprendo aqui? Que é no silêncio do Senhor Jesus. É quando ele demora mais a trazer uma resposta. É que ele vai, mesmo no silêncio, ele vai te socorrer. Porque o meu tempo não é o tempo do Senhor. O tempo do Senhor é o melhor. E Jesus se levantou no tempo certo. E outra coisa, vamos adiantar para ficar muito mais, está muito interessante essa mensagem. Diz assim no versículo 40. Ele disse aos discípulos: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Por que Jesus não perguntou para aqueles homens por que eles estavam com medo? Por que Jesus não perguntou assim: por que vocês estão com medo? Você não sabe que eu estou num barco? Por que esse medo? Em tempos de pandemia, em tempos de coronavírus, você está com medo de quê, meu irmão? A não ser que Jesus não esteja no seu barco, ou seja, não esteja na sua vida. Se Jesus não estiver na sua vida, você está com medo. Preste atenção. Se Jesus não tiver na sua vida, você está com medo. Mas se Jesus estiver na sua vida, você não precisa ter medo. Porque ele é soberano. Porque ele controla tudo. Jesus faz essa pergunta aos seus discípulos, porque sois tão tímidos e ainda não tendes fé? Eu tenho que recorrer ao versículo 35, eu não sei porquê, mas me chama para lá. Porque Jesus disse lá: passemos para outra margem. Jesus deu a certeza que eles iam chegar na outra margem. E eles ficaram com medo. Eles não pararam que o Senhor Jesus, que estava num barco, ele é soberano. O mar, o universo só move porque ele está no controle. Eles não pensaram nisso, que Jesus estava no controle. Eles achavam que a tormenta estava no controle. Mas eles se enganaram. Eles não tiveram fé. Eles não colocaram a sua fé. No versículo 35, na mensagem do Senhor, passemos para outra margem. Jesus deu certeza que chegaria a outra margem, porque Jesus teria uma missão na outra margem. Mas muitas vezes, o que os discípulos fizeram é o que a gente faz. A gente, de maneira literal, irmão, e meu amigo, minha amiga, nós não acreditamos que Deus está no controle. Então, quando nós não acreditamos que Deus está no controle, nós perdemos a nossa esperança de vencer as grandes tempestades que é cometido nas nossas vidas. Quando uma peste como essa, o
o coronavírus chega, as pessoas ficam desesperadas. Mas precisamos manter a fé. Precisamos colocar fé naquele que tem o controle de todo o universo.